Então, pessoal, vou tentar aqui ser bastante resumida, né? Andar da hora. São 5h30. Então, tem algumas questões aqui que vão ser meras especulações ou reflexões desse momento e tal, mas tem algumas outras coisas que são mais caras, porque eu trabalho muito com a questão da produção de subjetividade, né? Então, quando você me pergunta assim, qual o sentido, né, dessa lei, eu entendo que uma lei como a lei da alienação parental, ela só faz sentido numa cultura onde hoje é gritante a questão da medicalização da sociedade e da educação. Quando nós passamos a associar sofrimentos, vivências, crises à existência de patologias. Não é por acaso que uma problemática do âmbito do litígio conjugal só tomou a proporção que tomou no nosso país porque ela foi associada à existência de uma suposta patologia. Além disso, uma lei como essa, ela só faz sentido numa cultura que acredita que punindo-se mais, a gente vai ter uma sociedade melhor. Vamos punir então essas mulheres que são assim, que são assadas, e aí então a gente vai resolver o problema. Me chama muita atenção o fato de ser um movimento social que anteriormente estava levantando a bandeira da igualdade de direitos e responsabilidades entre homens e mulheres no que tange ao divórcio, e isso é deixado de lado, é engavetado praticamente, depois que é promulgada a lei da alienação parental. Por que eu digo engavetada? É porque eu sempre me questiono, se tivéssemos, desde a lei da guarda compartilhada, tivéssemos produzido tamanha mobilização social que foi feita em cima da lei da alienação parental ou do tema alienação parental, olha, eu acho que com uma pequena margem de erro a gente já teria mudado alguma coisa. Eu sou daquelas que acredita sim que é por meio da cultura, da educação, que a gente pode sim transformar uma sociedade, e não com leis que criminalizem, que identifiquem um como agressor e outro como vítima, mas sim ações não de âmbito legal, mas no âmbito sim das políticas públicas feitas no espaço público, por serviços que são disponibilizados ao cidadão. E não em algo, e aí isso é uma preocupação também que eu tenho, é com relação à questão da judicialização da vida. É um debate que a gente também... A questão da alienação parental, ela tem que ser compreendida no atravessamento entre uma cultura medicalizante, punitiva e judicializante. É nesse atravessamento que esse tema pode ser compreendido. Então, quando a gente pensa, eu penso talvez como uma solução, se a gente pode dar esse termo, mas na verdade, ou como uma estratégia, ou como uma possibilidade de mudança dos comportamentos, da cultura, no atendimento, sim, seriam nas políticas públicas. Políticas públicas essa que também participando de alguns eventos, e aí ouvi também de operadores do direito, não, mas as políticas públicas não funcionam, então aí a gente agora criou um projeto assim, assim, assado. Aí é um projeto do judiciário, perdoa a doutora, é um projeto do judiciário que vai atender dentro do judiciário a família que está com problema de alienação, é dentro do Ministério Público um projeto que vai atender a família com problema de alienação. Então você vê, na verdade, o judiciário, ele vem tomando para si um lugar que não é seu. E aí me desculpem, doutora, mas não é seu. Esse lugar seria sim das políticas públicas. Nas entrevistas que fizemos com pais e mães separados, aparecia como uma demanda deles. Pesquisa que fizemos aqui e notamos coisas semelhantes em pesquisas estrangeiras. Uma demanda de pais e mães, de um espaço onde essas questões pudessem estar sendo trabalhadas, e não dentro do judiciário. Mas o que é mesmo guarda compartilhada? Como é que isso funciona? Parentalidade? Vínculo de filiação? Convivência familiar? O que é isso? As pessoas não são obrigadas a saberem essas coisas. Ninguém nasce sabendo que se trata disso. Então é nesse espaço que eu entendo que a gente pode ter uma via, sim, alternativa. E é lá onde colegas da psicologia, do serviço social, operadores do direito, pedagogos, e seja quem mais for, pode sim estar auxiliando as famílias
modificadas que estão passando por crise. A família modificada pela separação, ela está em sofrimento. Eu trabalho numa perspectiva sistêmica, entendendo que aquelas relações estão em crise, podem ser relações disfuncionais, onde não há espaço para o diálogo, sobrepuja a violência. Então, talvez um trabalho junto a essas famílias, um trabalho que vise a comunicação, outras formas de comunicação que não precisem fazer uso da violência. Então, é uma violência que ela perpassa toda a família. Então, eu entendo que é um cuidado, é o que fazer com a família. Uma família que está sendo modificada. São pais e mães que são atravessados pela ideia de que eles fracassaram. Eu não dei a família que meus filhos precisavam, que meus filhos queriam. Então, entender, muitas pesquisas já foram feitas sobre essa temática, separação conjugal e disputa de guarda de filho. Então, assim, teria inúmeros dados aqui, elementos para a gente poder discutir, mas, enfim, pelo avançar da hora, mas, caso alguém tenha interesse, eu posso passar o material para vocês. Então, é nessa perspectiva que eu penso. Só uma questão da colega, quando você fala em autoalienação, e aí eu vou ser altamente especulativa, né, nessa minha resposta, é o seguinte, é que eu entendo que eu já ouvi muito, assim, de en passant, o uso desse termo. É usado muito por um juiz, agora não vou me recordar o nome, e era muito no sentido de trazer uma forma de punir o homem que estava acusando a mulher de alienação. É um jogo punitivo, entende? É um jogo de forças em que a resolução da conflitividade, ela está na punição. Vamos identificar e vamos punir. Não, ela não é alienadora, ele é que é autoalienador. O que a gente faz com ele? Pune. Se ela for alienadora, a gente pune. Né? Então, eu vou por aí, eu acho que a gente precisa debater isso, que me lembra muito a questão do abandono afetivo também. Eu acho que são conceitos que podem estar andando aí para e passo. Só para fechar, quando você me perguntou da questão da colega ali do serviço social, que você me perguntou o que se vê de perspectiva em relação ao movimento de mulheres hoje, né? E aí eu trago para a questão da alienação parental no que tange a esse debate. Eu vejo, assim, é o que eu venho ainda, né? Eu estou levantando material, estou ainda buscando refletir sobre isso, não tenho nada fechado, mas, pelo que eu tenho notado, me parece um tanto um acirramento do embate de gênero, né, entre homens e mulheres. E aí, quando eu penso no exercício da paternidade, no exercício da maternidade, não sei se seria por aí, né? Eu acho que sim, existem bons e maus pais, como boas e más mães, e eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado com a visão idealizada de pais e de mães, né? Acho que também poderia falar sobre isso aqui, falar sobre instinto materno, mas enfim, não dá mais tempo. Então eu acho que eu não vejo com bons olhos, assim, me causa uma certa preocupação, porque a gente está saindo de um debate de uma efetiva igualdade de direitos e responsabilidades para um acirramento do embate de gêneros. E eu acho que não é por aí. Para finalizar, a questão daqui também da colega, com relação eu me lembro que você falou da Lei 13.431, e a colega falou que as crianças não são ouvidas, mas olha, agora com a Lei 13.431, está escrito lá que a alienação parental é violência. E aí? A gente vai resolver como a questão? Se essa criança, que ela tem uma forte vinculação com a mãe, e ela vai para uma escuta especializada ou para o depoimento especial, e lá percebe-se, então, que essa criança está acoplada àquela mãe, ou aliada, do que vocês quiserem, o que vai acontecer? Retira da mãe, pune a mãe, dá guarda para o pai. A criança está sendo ouvida. Então, assim, me chama muita atenção também o manejo que é feito do uso da palavra da criança. A mesma palavra da criança, ela não vai importar quando a gente está falando de meninos e meninas que são apontados como autores de ato infracional. Nesse caso, eles são silenciados, esquecidos, a palavra deles não conta tanto. Mas nessas situações, com o objetivo de proteção,
né? A lei, ela vem toda atravessada pela questão da proteção. E aí eu torno a me perguntar de novo, o quanto esse argumento da proteção, ele também não traz no seu bojo, no seu interior, a questão punitiva. É protegendo mais crianças que vamos punir mais homens e mais mulheres. Eles como abusadores e elas como alienadoras. Numa situação ou em outra, essa criança ficará sem um dos pais, que possivelmente não é o pai ideal. O meu também não foi ideal, o seu também não foi, o seu também é. Eles estão muito aquém, a psicanálise vai falar disso muito bem, né? Eles estão aquém, nossos pais reais estão aquém dos nossos pais ideais. Então a gente tem que lidar com aqueles que a gente tem. E aí? E nesse caso, se não é o pai ideal, não é a mãe ideal, e ali tem uma problemática, porque agora a gente tem receita de bolo para resolver as coisas, é tudo muito rápido, então a criança falou, então é isso. É uma forma muito... passa batido dessa complexidade, acho que eu venho chamando a atenção tanto para isso. É uma produção em massa de laudos, é uma produção em massa de sentenças em nome da proteção. Então, assim, eu deixo como contribuição, né, que eu espero poder deixar aqui como contribuição para todos vocês, é a questão do cuidado. A questão do cuidado com o nosso olhar. O cuidado como esse olhar pode... ele pode ser altamente julgador, ele pode ser apressado, ele pode ser descuidado. Em nome da proteção, qualquer coisa é válida em nome da proteção. Será? Assim, não deu tempo de eu falar de inúmeros casos também com os quais eu trabalhei. E você fica assim, mas então, assim, a coisa é bastante complexa. Então, cuidado com o discurso fácil, com a resposta fácil. A lei da alienação parental só pegou tão rápido porque ela é uma resposta fácil. Ela é uma resposta fácil para uma problemática que a gente há anos vem debatendo com as pesquisas e tal, e a responsabilidade de homens e mulheres, paternidade, vamos debater paternidade, vamos falar sobre o exercício da paternidade, da maternidade. Isso leva tempo. Agora a lei, ela resolve assim. Quer dizer, resolve para quem? Porque não tem resolvido, tá? Então é isso, pessoas. Muito obrigada, tá? E qualquer coisa é só entrar em contato, a gente troca ideias e mais, tá bom? Abraço. Bem, eu acho que vai ser bem difícil responder algumas questões que foram feitas, tipo, o que fazemos com essas mulheres que chegam, como resolver... Esse seminário é um pouco dessa resposta, né? Algumas saídas, alguns caminhos, porque infelizmente não tem uma resposta única e possível, né? A gente, vamos mudar o sistema, vamos acabar com essa lei, vamos ampliar a Lei Maria da Penha e várias questões, vamos capacitar operadores do direito, como uma das recomendações da Lei Maria da Penha previa, né? Essa capacitação dos operadores do direito. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, vocês conhecem casos, por exemplo, de mãe que abandona filho? Quando abandona 1 ano, 2, o que o judiciário faz em geral? Esse filho é adotado, será? O que acontece? Essa mãe perde o direito total da criança? Como funciona? Perde direito, né? Normalmente sim, né? Não, por quê? Porque tem um caso que eu não vou dizer exatamente onde está ocorrendo, que o pai abandonou a filha com menos de 5 meses, com 20 dias a menina tinha, depois fez alguma visitação e acabou abandonando por 9 anos, 8 anos, 9 anos. E aí essa menina já tem uma nova família com a própria mãe e um pai adotivo, e o Poder Judiciário está entendendo, porque esse pai, então, quando o padrasto resolveu adotar a menina, decidiu, nesse contexto, nesse momento, ter direito, então, a filha ofertando alimentos. E o Poder Judiciário está achando bem bonito isso, sabe? Esse pai quer uma vinculação. E óbvio que a menina está sofrendo todos esses transtornos que a gente tem. Ela tinha uma unidade familiar, bem constituída, feliz, tudo tranquilo. Aí, de repente, ela é obrigada a ver esse pai 2 ou 3 horas de forma assistida, e é quase uma tortura para essa criança. Eu fico pensando, quais são esses critérios, né? Vamos ter um banco de sêmen, então, né? Porque
qual a diferença? É um pai que só deu sêmen, e daí depois de 9, 10 anos quer ter o convívio com a sua filha, e é assegurado isso no Poder Judiciário. E ainda com a acusação de que esse padrasto e a mãe estão alienando, porque, claro, que não querem esse sujeito na vida dessa forma, como vem acontecendo. Então, a alienação parental está se reproduzindo em outros formatos, para além do abuso, para além da violência, e é um enfrentamento difícil de ser feito. Quer dizer, e aí já tem uma desigualdade, a discriminação que eu falo. Uma mãe abandona um ano, imagina, já é dado para adoção, nunca mais ela vai ter direito. Né? Agora esse pai, a justiça está dando direito. Como assim? Né? E eu também acredito nessa reação seja algo mesmo, porque o conservadorismo, o fascismo na política, ele tem se manifestado, e as pessoas nas redes sociais, as pessoas estão dizendo o que querem. Né? Quando tu disse que eu fui agredida, foi isso, entende? Eu nem li, que era para não ficar triste. eu comecei a ler e disse, nem vou ler, que eu não quero ficar mal, né? Porque as pessoas estão dizendo. Mas também teve um grupo enorme de pessoas que apoiaram, enfim, e o artigo foi um sucesso, porque foi super compartilhado, e estamos aqui falando disso, dessa temática, né? Então, e o meu filho até brincou que eu estava famosa porque eu tinha haters, quer dizer, pessoas que me odiavam, então estava... Então tava tudo bem, né? Fazer o quê? Se a gente causa esse ódio. Por quê? Porque tu fala o que as pessoas muitas vezes não querem ouvir. Traz elementos que tá debaixo do tapete. Tudo que não quer ser colocado como uma situação real. Né? Então, realmente isso acontece. E são muitas questões aqui. Eu sei que a gente está com muito tempo. Mas eu vejo também que as decisões e até os laudos tem nos levado ao tempo lá do livro da Scott, das mulheres da França, onde elas eram colocadas como loucas, né, por serem feministas, serem histéricas. Eu acho que é isso um pouco que vem acontecendo. Né? As mulheres, então, não, ela tem um problema psicológico, psiquiátrico, ela tá... É muito fácil colocar. Então, a alienação se torna fácil, dizendo que a mãe aliena e que por cima tem problemas de comportamento psicológicos, psiquiátricos e tal. Isso tem aparecido muito forte. Isso me preocupa e acho que tem a ver com essa reação. O descrédito na palavra da mulher, a mulher é vingativa, a mulher é mentirosa, a mulher cria, quando a gente vê o dado totalmente diferente que se traz aqui. Então é importante a gente ter mesmo essas questões. Mas uma questão que eu queria trazer para vocês, que a gente não falou sobre isso, que eu acho que tem sido um problema, é a aplicação não da mediação. Na mediação, em questão da alienação, não necessariamente tem a violência, e talvez possa sim ser aplicada uma mediação, mas quando há violência, a tentativa de mediar a qualquer custo, quando essa mulher tem medo do agressor. Como é que ela vai mediar algo e aceitar algumas questões quando tem medo? E, para além disso, eu acho que a questão mais problemática que tem surgido, e uma de vocês trouxe isso, que o judiciário quer trazer a política pública, né, que não tem solução. Ele está querendo ser psicólogo, ser social, mesmo que seja através das assistentes sociais e peritas, enfim, do Poder Judiciário, está fazendo um papel que não é seu. O Judiciário não vai poder fazer terapia com essas mulheres, com essas crianças, com essa família. O máximo que o Judiciário pode fazer é um estudo, e esse estudo vai ser ainda muito questionável, porque vai ser de 1 ou 2 vezes que ele pôde compartilhar com essa família, e que pode ter sido algo muito ensaiado também desse homem ou até das pessoas que estão envolvidas. Quer dizer, não é como um trabalho, não, mas é a psicóloga da menina de 5 anos, não pode ser ouvida porque é unilateral, que é a mãe que contratou a psicóloga. Como assim? E o valor da palavra da psicóloga ou do psicólogo se perde totalmente porque recebe algum honorário, algum valor, por questão né, por conta daquele trabalho. Só tem valor mesmo o perito? Claro que a gente sabe. E existem falas, eu não posso dizer, eu nunca vi, né, mas existem falas de que existe um acordo, muitas vezes, com o advogado, com o laudo que vai ser elaborado, para que então se consiga tal caminho. Isso é muito perverso, isso ocorre, isso realmente é muito triste. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque corrupção existe em todas as áreas, né? A gente tem visto o quanto isso está forte, né, nesse sentido. Mas a preocupação que eu queria trazer para vocês é com dessa política pública do judiciário, a tal das constelações familiares, que o judiciário nem sabe o que significa, mas está aplicando, porque tipo assim, um evento sobre um evento, a gente precisa de um evento, mas eu não queria deixar de falar. Alguém sabe o que significa. Eu não queria deixar de falar sobre esse tema aqui, porque eu acho que isso também prejudica muito, porque as mulheres, pelo menos as que participaram, que eu nunca participei, eu só vi uma dinâmica na OAB, fiquei chocada, e fui a única voz contrária, lá estava todo mundo achando lindo aquilo que estava acontecendo,
Mas enfim, eu acho que quando eu fui à Voz Contrária, teve um grupo, pelo menos, que aplaudiu, achou que precisava desse questionamento, né? Mas eu nem vou explicar para vocês o que é a constelação, nem sei direito também. Eu sei que tem uma coisa com vidas antepassadas, com 5 gerações, mas eu sei que as minhas clientes tiveram que se submeter a isso antes de serem minhas clientes, porque senão eu também ia recorrer a fazer alguma coisa para que não acontecesse. Elas têm que pedir perdão. E o perdão é libertador, entendeu? O perdão até pode ser libertador e as pessoas até podem fazer constelações familiares, mas não no Poder Judiciário. Eu acho que esse é o ponto, né? Então, pessoal, deixa eu a contribuição com a fala da Rúbia. A constelação familiar, ela é uma técnica terapêutica. Tá? Ela é criada por um alemão, tá? Assim, o nome dele, e ele usa partes de vários elementos, de tribos africanas não sei da onde, da terapia sistêmica, da comunicação, da psicologia, e forma então o que ele vai chamar de constelação familiar, que não tem a ver com mapa astral, embora nos remeta a mapa astral, mas não tem a ver. Tem a ver com a ideia de que os problemas e os conflitos vivenciados pela pessoa, eles têm uma relação de causa e efeito com a sua história familiar, que vem desde os tataravós até a atualidade. E aí, ok, se você está trabalhando isso dentro de um setting terapêutico, é uma coisa. Você vai usar aquilo como uma forma de intervenção, que dali podem sair elementos que você vai trabalhar ao longo do processo psicoterápico com aquelas pessoas envolvidas. Uma outra coisa, e aí eu faço sim aqui uma crítica, compartilho com a Rúbia, é trazer isso para dentro do judiciário, como um projeto agora do CNJ, e aí onde as pessoas ficam altamente mobilizadas, não são terapeutas que estão fazendo aquilo, são juízes fazendo isso em público, ou seja, eu estou ali falando da minha intimidade, dos meus problemas em público, uma plateia como essa, para eu ficar altamente mobilizada. Agora, o que é pior no meu entendimento é o interesse que há por trás disso. O interesse de estabelecer acordo. Ou seja, é muito fácil estabelecer um acordo com uma pessoa que está altamente perturbada, mobilizada, e que não sou eu que vou dar conta daquilo, né? Depois ela sai e vai chorar lá fora nos corredores. É uma questão de autoridade que se estabelece também. Então, assim, é altamente preocupante, né? Eu compartilho muito da visão da Rúbia, isso. Tem que tomar muito cuidado com o discurso fácil, a receita de bolo e os interesses que estão por trás disso, que a gente precisa avaliar melhor. E só fechando mesmo, eu já tinha determinado, essa questão da constelação familiar ou dessas outras medidas demonstram o quanto os operadores do direito, juízes, promotores, enfim, até advogados, não sabem lidar com o problema. Isso é só um reflexo, tipo assim, eu não sei lidar, então já vem com acordo, fica lá, faça essa terapia e vem. Né? Eu não estou minimizando a terapia, estou minimizando a forma que ela se dá dentro do Poder Judiciário. E que ela falou do depoimento sem dano, que é uma questão também que eu sou absolutamente contrária, que é a terceirização do poder do jurisdicional. O juiz não quer se meter nesse problema, e aí terceiriza, joga lá para a perícia ou joga lá para o depoimento sem dano, joga lá. É um lobby também do judiciário. O depoimento sem dano também é um lobby, foi algo construído pelo Poder Judiciário. É isso, é terceirização. Na verdade, voltando um pouquinho só para a gente falar ainda 2 temas sobre a reação patriarcal, só para falar que nós temos projetos de lei que querem criminalizar com uma punição maior as denúncias falsas por estupro, né? Como se a gente não tivesse já o tipo penal específico, mas querem ter um tipo penal agora, denúncia falsa de estupro. E também agora essa reação que a gente está sofrendo, que a gente tem que estar muito aparelhada em relação à lei do feminicídio, né? Então a ideia de revogar a lei do feminicídio, ou seja, demonstrações que não são pontuais para mostrar que realmente está havendo uma reação. Enfim, sei que eu sou só mediadora, mas eu vou ter que falar algumas coisas, não vou aguentar ficar quieta. Compartilho totalmente com a opinião de vocês. O judiciário não é lugar para fazer terapia. Isso é extremamente preocupante, isso é um absurdo. Nós temos uma função que ela está estabelecida na Constituição Federal. Isso para mim é quebra de regime democrático, inclusive. A gente não pode se meter para fazer esse tipo de coisa. Conciliação é uma coisa, eu acho que é interessante em determinados níveis, observados determinados princípios e com muito cuidado.
muito cuidado. Trazer terapia obrigatória dessa forma exposta é assintoso, é violento, é institucionalizar um procedimento que não pode acontecer. Quer fazer terapia, faz fora do judiciário. Respeito, acho super interessante, eu particularmente faço várias, mas não como juiz. Isso é um absurdo, compactuo totalmente. A segunda é com relação à fala sua, eu não lembro o seu nome, que você falou sobre a fala da Eliette Saffioti, que era exatamente a colocação que a gente ia fazer, que acho que foi uma unanimidade na mesa, sobre a perversidade do patriarcado e do machismo e a forma que ele encontra, na verdade, de fazer, e a gente acho que foi unânime até aqui, né, de que não há a menor dúvida de que é uma reação mesmo. É uma reação, na verdade, que ela vem de forma totalmente violenta e fazendo, não só com perversidade, mas com uma artimanha impressionante, a preservação dos privilégios. E aqui, só fazendo uma parte, na verdade, eu sei que a Maíra não está aqui, nem é justo falar, mas se o machismo não trouxesse privilégios, ele já teria acabado há muito tempo, né? Isso é básico. Ele só não acaba porque traz privilégio. E não há nenhuma forma de lidar com isso a não ser acabar com o privilégio. Ponto, né? Não dá pra gente chegar em casa, fazendo um exemplo extremamente chulo e trivial, chegar em casa, fazer a janta, arrumar a cama, limpar tudo, cuidar das crianças e não olhar para o privilégio que os homens têm de chegar e tá tudo pronto. Quer dizer, pra gente conseguir ocupar o espaço, esse privilégio vai ter que acabar de alguma forma. Isso é muito básico, é muito claro, né? A gente tem que lidar com isso, enfim. E eu ia fazer um fechamento, na verdade, que eu acho que eu falei demais, enfim, então eu acabei até esquecendo que eu ia falar mais. Mas olha, super agradecer a mesa, vocês foram ótimos, acho que todas nós nos sentimos contempladas com a fala. Ah, eu ia falar essa última coisa, enfim, lembrei. Como é que a gente enfrenta essa questão, né? Como é que a gente consegue olhar como pessoas, cidadãs, profissionais, para a gente conseguir lidar com essa violência, com essa reação que está acontecendo? Eu, particularmente, concordo completamente com a Alice, acho que a gente tem que se formar e tem que conhecer. Estava comentando com as meninas que outro dia assisti 4 horas de um seminário sobre ideologia de gênero. Achei uma tortura. Eu nunca fiquei... Foi terrível ter que ouvir todos aqueles absurdos que foram falados, mas foi a forma que eu encontrei de conseguir entender os argumentos que são colocados e como é que eu faço para rebater esses argumentos, inclusive cientificamente. Então, eu acho que é muito importante que a gente sempre esteja munida de conhecimento, porque eu acho que o conhecimento é o melhor instrumento que a gente tem para lidar com outras questões. Formação e cidadania. Uma pessoa que tem conhecimento é uma pessoa que sabe lidar com os problemas de uma outra forma. Não é à toa que existe aí o movimento Escola Sem Partido, ideologia de gênero, porque querem nos tirar o conhecimento. Isso é muito básico. É reação também, é reação, né? Pessoas com conhecimento conseguem olhar para o mundo de uma outra forma, conseguem efetivamente combater esses vários absurdos que têm sido cometidos. Então, agradecer à Defensoria Pública por ter nos convidado para vir, acho que todas nós agradecemos, é um espaço extremamente importante para a gente discutir questões que são extremamente importantes e tem trazido muita aflição para a gente que lida com violência de gênero. Agradecer a mesa. Posso encerrar ou as meninas querem encerrar? Posso encerrar? Então, encerrado está o evento.